E ontem falou-se muito a respeito da marca de 200 mil mortes por Covid-19 atingidas no Brasil, e agora nós vamos trazer outros números sobre a pandemia. O Brasil superou a marca de 7 milhões de curados de Covid, um total de 97,24% dos casos. E tem mais números também. São até agora 940 mortes por Covid-19 por milhão de habitantes, deixando o Brasil em 24º lugar no número de óbitos por milhão. Dessa forma, estamos à frente de países como Reino Unido, Espanha, México, Peru, Argentina, Itália e Suíça. O país com mais mortes por milhão de habitantes é San Marino, seguido por Bélgica, Eslovênia, Bósnia e Itália. O Brasil, com 212 milhões de habitantes, tem cerca de 700 mil casos ativos de Covid. O Reino Unido, com 68 milhões de habitantes, tem mais que o dobro, 1,5 milhões. No Brasil, há pouco mais de 37,5 mil casos de Covid por milhão de habitantes. Já os Estados Unidos têm quase 60 mil. 2 minutos para você, Paulo, queremos ouvi-lo. Não, é muito mais gente, na verdade, que teve Covid e se recuperou do que esses números, né? Porque as pessoas que têm a doença na sua versão mais branda, elas não procuram atendimento médico, né? Até porque não deveriam mesmo procurar atendimento médico. Não tem por que você procurar atendimento médico se você não está doente, você não está se sentindo doente. Então tem pessoas que têm uma versão mais branda, tem pessoas que são completamente assintomáticas. Então o que tá aí, 97,4, acho que foi esse número que você deu, Vitor, das pessoas se recuperam. É muito mais do que isso. É imensamente mais do que isso, né? Como é que a gente vai saber? Aí tá falando aí, sei lá, não sei quantas mil mortes, a gente parece que bateu ontem 200 mil mortes de pessoas com Covid, né? Na verdade, não são 200 mil mortes de pessoas de pessoas por Covid. São 200 mil mortos, e mesmo assim não se sabe ao certo, de pessoas com Covid. Como é que você vai saber quantas pessoas de fato morreram de Covid? Isso vão ser anos e anos de pesquisa, vão ter trabalhos científicos publicados numa direção, em outra direção, até que você tenha se ainda for possível haver discussão sobre qualquer assunto, né? Se não forem censurar, etc. O jeito normal da ciência trabalhar você publica, tem revisão. Até a gripe suína aqui nos Estados Unidos passou por essa discussão durante muito tempo. O CDC só foi divulgar números e reviu drasticamente os seus números anos depois. Isso é o normal. Isso é o normal no processo científico. Antigamente era assim. Eu não sei se agora vão simplesmente calar a boca, dizer que é anticientífico, etc, etc. Mas isso é o normal. Então a gente só vai ter um retrato mais preciso da realidade em alguns anos. Bom, e você que está aqui nos assistindo, especialmente para você que está aqui no nosso canal do YouTube, no canal de Os Pingos nos Is, já sabe, não esqueça, antes de terminar o programa, vá deixando o seu like aí, apertando o botão do joinha, e se você ainda não está inscrito no nosso canal, aproveite também, inscreva-se. Estamos de volta agora também para quem nos ouve pelas redes Jovem Pan News e Jovem Pan FM, você está ouvindo Os Pingos nos Is. E falávamos aqui no intervalo sobre números da pandemia de Covid-19. O Brasil chegou à marca de 7 milhões de recuperados da Covid-19. Trouxemos também o número de mortes por milhão de habitantes aqui no Brasil. Queremos ouvi-la também, Ana, a respeito disso. Bom, Vitor, aí se formos colocar o lado positivo, né, da pandemia, que é o lado exatamente das pessoas que se recuperam, que passam pela Covid, pessoas até com alguma dentro do grupo de risco que conseguem passar e se recuperar, não encaixa na narrativa da grande mídia hoje aí, que fica óbvio aí que há um poder há uma vontade, né, de minar as bases desse governo e de outros governos também. Então, não encaixa na narrativa se a gente colocar aí a notícia que o Brasil chega a 7 milhões de recuperados. Lembrando, Vitor, que há algum tempo eu mencionei aqui que saiu recentemente uma pesquisa do CDC, que é o Centro de Doenças aqui dos Estados Unidos, que é praticamente a Secretaria, o Ministério da Saúde, né, americano, e nessa pesquisa do CDC, apenas 6% das pessoas, das mortes em 2020 foram por Covid.
né? E não levando em consideração as outras comorbidades, os outros sintomas e as outras doenças que as pessoas tinham, apenas 6%. Então, o que o Paulo disse, eu acho que faz muito sentido. São muitos números que a gente só vai ficar sabendo daqui a alguns anos. A gente sabe que inflam números de contágio, inflam números até agora, a gente também não sabe, aqui na Califórnia, a semana passada saiu uma notícia muito alarmante de que alguns hospitais estavam colocando UTIs em ambulâncias, em carros, porque todos os leitos nas UTIs estavam sobrecarregados, estavam cheios. E quando você vai pesquisar mesmo aí a fonte original, a fonte oficial do governo, não tinha nada disso. Então, eu volto naquilo que eu estava comentando na outra notícia. A gente não pode ler uma manchete e achar que aquilo é a última verdade colocada para você e que você não tem que questionar absolutamente mais nada ou nem sequer pesquisar aquela fonte, aquela notícia que foi colocada para você. Aconteceu também na minha família uma suspeita de contágio pelo coronavírus e fizemos uma consulta online, essas consultas hoje que são muito populares aqui nos Estados Unidos, e a pessoa da minha família tinha todos os sintomas, né, de uma gripe, que podem ser confundidos também com a Covid-19, dor no corpo, um pouco de febre, dor de garganta, coriza também, dor no fundo dos olhos, e fizemos o teste veio negativo, mas 2 dias depois, na segunda consulta ali, o chamado follow-up, o médico decidiu colocar essa pessoa da nossa família na coluna de Covid, e disse que ia colocar na coluna de Covid, porque solicitou o teste para Covid, tinha todos os sintomas da Covid, e que essa pessoa da minha família já estava na coluna da Covid. Então, a gente não sabe realmente o que vai acontecer, os números reais de toda essa pandemia. Esses números eles só vão aparecer daqui a algum tempo, assim como os efeitos colaterais das vacinas, não apenas de uma vacina, mas das vacinas. A gente pode falar da eficácia da vacina, que é comprovada, a gente pode falar da segurança da vacina a curto prazo, mas a longo prazo, a gente não sabe dos efeitos colaterais das vacinas e dos números também. Vai ser difícil, inclusive, eu acredito, a gente saber quais serão os reais números, né? Tanto que saímos agora de um período conturbado de eleições americanas, entraremos em outras eleições rapidamente. Então, eu suspeito que muitos números serão muito maquiados e dificilmente nós chegaremos à conclusão dos números objetivos em relação a todos os recuperados, a mortes e infectados nessa pandemia histórica.